Olá, alunos, sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social, e estou aqui para falar um pouquinho hoje na disciplina de Introdução ao Serviço Social sobre o projeto ético-político do Serviço Social. Muito bem, nós temos aqui 3 definições importantes que eu preciso explicar, que apareceram nas apostilas de vocês, que são as seguintes: projeto societário, projeto profissional e projeto ético-político do Serviço Social. Muito bem, vamos começar pelo projeto societário. Projeto societário diz respeito a uma coisa bem grande. Quer responder a seguinte pergunta: qual é a sociedade que nós, enquanto categoria de assistentes sociais, queremos? Tá? Então, o projeto societário ele tem uma amplitude maior, né? Se refere à sociedade como um todo. Qual é a sociedade que nós, assistentes sociais, prefeito de caçador, advogados, qual é o tipo de sociedade que se almeja ter? A nossa Constituição, a Constituição brasileira, nos seus primeiros artigos, ela vai dizendo ali qual é o tipo de sociedade que nós, enquanto seres humanos brasileiros, queremos que seja uma sociedade digna, que tenha justiça social, que tenha liberdade, que tenha democracia. São vários princípios que a Constituição brasileira prevê sobre que sociedade é essa que nós queremos. Então, o projeto societário está ligado a uma questão bem grande: que tipo de sociedade que é essa sociedade brasileira que nós queremos ter, tá? Os projetos profissionais estão ligados especificamente às profissões. Por exemplo, os médicos, dentro da sua área, desejam um tipo de sociedade. Por exemplo, desejam uma sociedade saudável mentalmente, fisicamente, psicologicamente, né? Os advogados têm um outro projeto profissional, né? Ligado à profissão deles. Os professores, os pedagogos, têm um desejo que a educação, naquela linha mais freiriana, né? Que a educação seja transformadora, que resolva todos os problemas da sociedade, né? São os ideais de cada profissão para a sociedade, certo? Então, o projeto societário tem a ver a uma coisa maior. Qual é o projeto de sociedade que todos nós brasileiros queremos para a sociedade brasileira? O projeto profissional está ligado aos projetos que as profissões têm e pensam na sua atuação profissional. O que eu vou fazer para que essa sociedade fique do jeito que eu, enquanto profissão, quero, né? Então, está ligado muito à autoimagem da profissão. Então, nós, assistentes sociais, desejamos que tipo de sociedade? Os médicos desejam que tipo de sociedade? E assim por diante. Muito bem. Em relação ao projeto ético-político do Serviço Social, vocês viram nas aulas de introdução ao Serviço Social que o Serviço Social foi se remodelando e ele sofreu bastante alterações no decorrer dos anos. Por volta da década de 70 e 80, iniciou o movimento de reconceituação e nós rompemos com aquele serviço social conservador e organizamos uma nova roupagem de serviço social para, a partir no finalzinho da década de 80, início de 90, e que perdura até os dias de hoje, que é esse serviço social transformador e crítico baseado na teoria social crítica de Marx. Pois bem, aí o projeto ético-político da profissão de serviço social, ele vai se construir nesse interim, nesse esquema, né, dentro desse contexto que o projeto ético-político do serviço social vai se formar, tá bom? Então, nós vamos ter o que é esse projeto ético-político do serviço social? É o que nós, assistentes sociais, vamos fazer dentro dessa sociedade para que ela seja do jeito que a gente quer, né? O que nós, assistentes sociais, quais são os desejos, as utopias nossas para essa sociedade em que nós estamos inseridos, e que as ações desse profissional vão contribuir para que isso se efetive, tá? Então, por que ele se chama projeto ético-político? Ele vai trazer o conjunto de éticas profissionais que vão direcionar a nossa intervenção, e ele vai ter um posicionamento político, não político partidário, mas político de dizer de que lado que a gente está, o que a gente defende, quais são os ideais que a gente defende enquanto profissionais dentro dessa sociedade,
Por isso que ele tem um caráter político também, porque ele vai dizer quais são os direcionamentos dessa sociedade, de nós enquanto assistentes sociais. Lá na apostila de vocês, então vai ter 3 dimensões que vão materializar o projeto ético-político. Tudo lindo isso que eu falei, né? Mas na prática, como que ele acontece? Isso é a materialização do projeto ético-político. Como que ele acontece na prática? Então nós vamos ter 3 dimensões em que o projeto ético-político vai acontecer, além da atuação nossa enquanto assistentes sociais no cotidiano profissional, tá? Nós vamos ter a dimensão da produção do conhecimento, que vai ser a partir de 1980, com a intenção e a ruptura com o serviço social conservador. Muitos assistentes sociais vão começar a escrever suas práticas, escrever teorias sobre o serviço social. Então, vai se produzir uma quantidade de conhecimentos sobre essa profissão, sobre as teorias dessa profissão, tá? Então, como que vai acontecer o projeto ético-político na prática? Nós vamos produzir conhecimento, né? Vamos publicar conhecimento em serviço social, com os direcionamentos pautados dentro do projeto ético-político. Aí nós vamos ter a dimensão político-organizativa. Lembram que em 62 já tinha sido regulamentado os conselhos. Em 1962 já tinha sido regulamentado todos os conselhos, Conselho Federal de Serviço Social e Conselho Regional de Serviço Social. O que vai acontecer a partir desse momento aqui, então? A partir da década de 80 vai ter também uma mudança de nomenclaturas e nós vamos ter então toda a questão da organização da melhor forma do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Serviço Social. E também nós vamos ter a dimensão jurídico-política, que são as leis e as resoluções que vão sendo criadas a partir dos conselhos, as orientações que os conselhos vão estudar quando vão surgindo as demandas sociais, os conselhos vão orientando nós como fazer. Vai ter resoluções, vai ter leis acerca do serviço social. Então, esse projeto ético-político de sociedade que o serviço social quer, ele está todo organizado dentro dessas 3 dimensões. Ele vai se materializar nessas 3 dimensões. E nós vamos ter, então, o valor central do nosso projeto ético-político é a liberdade. Mas não é simplesmente o direito de ir e vir que está previsto na Constituição brasileira. Esse conceito de liberdade que está previsto dentro do projeto ético-político do serviço social, ele diz respeito à questão de todos nós termos autonomia de decisão sobre as nossas vidas, e toda vez que a gente vai intervir como assistente social, a gente vai ter que respeitar as decisões das pessoas das quais a gente vai estar atendendo, porque a gente prima pela questão da autonomia, da expansão dos indivíduos sociais, né, desses indivíduos terem a possibilidade realmente de expandirem-se dentro das classes sociais, e da emancipação de que esses indivíduos não precisem mais, digamos, chegar um momento em que eles não precisem mais do atendimento do serviço social, e sim toquem suas vidas, se emancipem e criem, voem com suas próprias raças. Então, esse projeto ético-político do serviço social, ele foi construído de modo coletivo. Não foi assim, um assistente social sentou na sua mesinha, no seu escritório e escreveu o projeto ético-político da profissão. Lembram, lá no movimento de reconceituação, que houveram vários seminários, quase 30 anos de movimento de reconceituação até haver um amadurecimento da categoria profissional e se chegar a um consenso de que profissional é esse, que sociedade é essa que nós queremos. E a partir daí, então, houve a construção do projeto ético-político do serviço social, tá? E ele foi construído de modo coletivo, uma concordância entre toda a categoria profissional. E aí, eu coloquei uma frase-chave aqui, que fala assim, é a construção de uma nova ordem social, sem dominação ou exploração de classe, etnia e gênero. Esse é o nosso desejo de sociedade. Uma sociedade que tenha a liberdade, né? Que nós tenhamos direito de ir e vir, que nós tenhamos autonomia, que nós tenhamos liberdade de se expressar, que nós tenhamos liberdade de ter a nossa própria cultura. A questão do pluralismo, que é a diversidade das ideias, também está dentro do conceito de liberdade, né? O pluralismo, que é a diversidade de ideias. Eu penso de uma forma, você pensa de outro pensa de outro.
o projeto ético-político respeita o pluralismo, tanto de ideias quanto de posicionamentos, né? Então nós vamos ter como valor ético a liberdade. E a nossa utopia, que é a sociedade pela qual a gente luta, utopia é um sonho, né? Um sonho de sociedade. O que a gente sonha, né? O que a gente deseja para essa sociedade? Então nós desejamos a construção de uma nova ordem social, sem dominação ou exploração de classe, etnia e gênero, né? Gênero está ligado na questão homem e mulher, né? E a questão também, essas questões de gênero que são históricas dentro do contexto brasileiro. Etnia são as várias composições de grupos sociais que compõem essa miscelânea que é o Brasil, né? De imigrantes de todos os lugares do mundo, né? E nós vamos ter a questão da classe, que é a exploração de classe, que é aquela relação entre burguesia e proletariado. Vocês viram nas minhas explicações que, se nós formos analisar a fundo, sempre a classe trabalhadora ela produz, né, naqueles conceitos de Marx, cada vez a produção é mais coletiva, mas a apropriação é cada vez mais individual. Os burgueses vão ficando com a grande quantidade. Então, o nosso sonho de sociedade é esse, que nós tenhamos uma nova ordem social, com menos exploração ou a inexistência da exploração de uma classe social sobre a outra, e que nós não tenhamos também diferenciação de gênero e de etnia. Beleza? Espero ter ajudado em vocês diferenciar essas categorias de projetos, do projeto societário, do projeto profissional e do projeto ético-político do serviço social.